Alegria e ousadia sempre no coração e na alma, e hoje mais um episódio do nosso Efeito Cast. Aqui você pode, aqui você cast. E o meu convidado de hoje, um convidado muito especial que você vai conhecer, então fique sintonizado aí no nosso canal, porque aqui no podcast Efeito Cast é dessa forma que nós construímos histórias, sendo inspirado cada vez mais por novas histórias, e isso nos eleva no horizonte que nós nos desconhecemos. Então, na manhã de hoje, nesse dia de hoje, nós vamos mergulhar no universo do negócio industrial, o aço. O aço que, pela sua característica química e a sua natureza, ele é provado no fogo. E é por isso que é tão precioso. O aço ele é provado no fogo. O meu convidado de hoje também tem uma trajetória aí que foi provada de uma experiência extraordinária e com certeza vai contagiar você que está aí. Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui no e segue, compartilha esse episódio também com aquela pessoa que ama entender o universo de negócios extraordinários. Eu estou aqui hoje com o meu xará, o meu amigo, o meu aluno, meu parceiro de negócio, Carlos Frechiane Neto. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio Efeito Cash. Muito obrigado, Carlos. É um prazer, uma honra estar aqui. Um desafio enorme, afinal de contas, não só como minha trajetória até o momento, mas como um aluno seu, né? Então eu tenho que representar bem o Locks to You. Muito bom, diretamente do Espírito Santo, diretamente aqui de Ipatinga, responsável por distribuir o aço aí nas principais siderúrgicas do Brasil. Ele vai contar um pouco dessa trajetória, mas são 55 anos de história. 55 anos de história não são 55 dias, correto? Conta pra gente, Carlos, o essa trajetória de 55 anos, como que um negócio perdura durante 55 anos? Perfeito. É um desafio, ainda mais no Brasil, com tanta inconsistência e tantos desafios. Muito bem. A de aço, ela fez 55 anos agora em 2026. E o grupo de aço, hoje, atualmente, está com duas empresas. Uma em Serra Espírito Santo, que é a de aço, e aqui em Patinga, o Centro Industrial do Aço. São, eu sou a segunda geração, e a primeira começou com uma loja de ferramentas. Era uma casa muito pequena, talvez 10, 15 metros quadrados, e com muito trabalho, muita perseverança, foi crescendo, foi desenvolvendo, foi aumentando, foi passando para ter outros segmentos. E o grupo de aço hoje, nesses 55 anos, consegue atingir os números que ele atinge hoje, são quase 300 colaboradores, uma frota própria de mais de 40 caminhões, atinge todo o território nacional, um parque fabril muito moderno, são duas plantas industriais, a do Espírito Santo, inclusive, é uma das 5 do Brasil que tem uma desbobinadeira até 26 milímetros, então assim, é algo extraordinário que o setor. Distribuímos ferro e aço em todas as principais siderúrgicas brasileiras e conseguimos, entregar, fazer a logística no território nacional. Então o desafio foi muito grande nesses 55 anos, realmente foi muita história. Eu estou há 30 anos na companhia e talvez uns 10 anos mais como acompanhante do meu pai nos finais de semana, quando eu era criança ainda. E tudo isso forjou a minha forma de relacionar tanto com o cliente quanto os meus colaboradores. Perfeito. 55 anos. Seu pai começou, foi em Vitória e tem também a unidade aqui. Conta um pouco da estrutura hoje do grupo de aço. Exato. Tudo começou em Vitória, o modelo de crescimento foi inicial pela família, aonde era a origem da família, e Minas Gerais foi um passo a mais na proximidade com os fabricantes, né, no caso aqui é Uzi Minas, a Peram. A necessidade de estar próximo, de ter o ganho logístico foi fundamental para o posicionamento junto a Minas Gerais.
Então, atualmente, a gente está posicionado junto à ArcelorMittal no Espírito Santo e a Usiminas em Minas Gerais. E com isso, no Espírito Santo, atendemos toda a linha de chapa galvanizada 0,43 para um outdoor, até uma chapa de 4 polegadas para uma grande metalúrgica. E Ipatinga também é uma planta fabril que fabrica tubos, perfis, telhas, e agora com chapa naval. Então a gente está se posicionando no mercado naval com chapas especiais e também chapas de alta resistência, que chama a Ravu 450. Enfim, nós estamos nos modernizando, tentando acompanhar o ritmo de mercado para poder continuar os próximos anos de uma forma a, a, a manter principalmente os valores que a gente mantinha no início, né, que é estar junto do cliente, é ouvir o cliente, é entender o que que ele compra, o que que ele faz com o material, e o que torna para nós, ou o que devemos fazer para que ele entenda que o nosso fornecimento é um fornecimento diferenciado. Perfeito. E o que podemos assim dizer, o que acontece com o homem que vende o aço mais forte do país, percebe que precisa abrir a boca para se vender? Como que foi esse processo? Você que já tem quando você chegou na Vox Shoyu, eu já captei, uma inteligência extraordinária, um espírito comercial também fascinante e contagiante. Mas a oratória em si, onde que entra nessa sua jornada já muito bem-sucedida? Perfeito. Nos últimos 30 anos eu vendi aço para todos os segmentos do país e para todas as pessoas, todos os tipos de pessoas e profissionais. Mas hoje eu vejo que o mais difícil é se vender, é se apresentar, né. E por que essa necessidade? Exatamente porque, está chegando uma nova geração, né. É uma geração que tem valores diferentes, valores que têm histórias diferentes. É uma geração que senta numa sala comercial que tem hoje um ar-condicionado, uma estrutura de café, de água, de atendimento, de apoio, de telefone, de celular, mas não faz a mínima noção de como isso começou. É uma geração que muitas vezes vê os 2 sócios proprietários, é o Luiz, que é meu pai, e o Miguel, que é meu tio, e não tem noção de como eles começaram, do que eles faziam, o que eles faziam, como começaram, como que era pa Não, não. tá. Então eles não têm a mínima noção, né. Então, assim, voltando um pouco à minha história, eu lembro que eu quase não via meu pai na minha infância. Ele trabalhava muito. Eu só tinha oportunidade de ver ele esse final de semana. Então eu fazia questão de, no final de semana, ir com ele no trabalho, uau, Você o quê? Com uns 7, 14, 8 anos, 7, 8 anos? 7, 8 anos, lá um dia com ele no trabalho para ficar um pouco perto dele, né. E o que que eu vi ali? Eu vi um homem que subia em cima de uma carreta, tirava a blusa e descarregava a carreta na mão. Meu Deus do céu, fascinante. E enquanto ele fazia aquilo, eu via todo aquele trabalho, o suor descendo do rosto dele, a dedicação dele fazer aquilo. Eu estava também passeando ali pela parte comercial da empresa. Então eu via a caixa de ferramenta que ele vendia, eu pegava aquela caixa de ferramenta, imaginava até meus carrinhos ali dentro, ou então eu via o motor que ele vendia, que é um motor para um portão. Então eu ficava olhando tudo aquilo, eu não sabia, não tinha a menor noção do que aquilo um dia ia ser participar da minha vida profissional, mas eu estava ali, estava vendo, Hum. né. Então o funcionário que entra hoje e olha o Luiz andando no corredor não fez a mínima ideia que ele subia num caminhão para descarregar ferro. Ou teve luta, sabe, não caiu do céu, foi forjado, foi com muito suor, foi com muito desafio. Eh, Também, falando um pouco do meu pai, eu lembro voltando aí à criança, né. Eu lembro um dia que era meu aniversário e ele chegava em casa sempre corrido, porque ele trabalhava muito, e eu vi que no dia do meu aniversário, que eu tinha pedido um jogo, tipo, Batalha Naval, pra quem é mais antigo e sabia como é que é, e ele esqueceu, né, chegou em casa, esqueceu o presente. Eu olhei: "Pai", aí eu vi que ele não estava com o presente, ele olhou nos olhos, viu que eu senti falta do presente, mas ao mesmo tempo queria que ele ficasse. "Não pai, deixa pra lá". Ele olhou pra mim naquela hora e falou: "Não".
Estou voltando lá para comprar seu presente. Mas por que que eu estou te contando essa história? Porque aquele fato, aquela passagem para mim visual foi tão importante. O que que ele me ensinou com aquilo? Compromisso, se algum dia você fizer com alguém, você cumpra. Da mesma forma, ele me ensinou que trabalho não tem dia, não tem hora, faça o melhor. Melhor. Então são valores que eu carreguei comigo. E falando um pouquinho de valores, eu também vou lembrar um pouco da minha mãe. Que nessa mesma idade, 7, 8 anos, eu lembro que no sábado, o pessoal da minha escola ia jogar bola. Futebol de salão, eu tinha que acordar cedo, senão você não pegava a vaga na escola, né. E eu me recordo como se fosse hoje, a minha mãe, 6 horas da manhã, colocando a meia do meu pé e me acordando devagarzinho para eu não assustar. E quando eu acordava, eu olhava para os olhos dela e via aquele carinho, aquele cuidado. Você fala: "Mas por que você está falando isso?" Porque aquilo ali, de forma intrínseca, me ensinou como cuida de um cliente. Olha só. Isso Sim. passou para o meu cérebro, esses valores. Da mesma forma, era eu e minha irmã, né, eu com 8, 7, talvez ela com 4 anos a menos, 3. E quando tinha aqueles momentos de implicância normal de criança, né, a minha mãe intervia e via que naquele momento não era quem estava certo, ela queria unir as pessoas. Então eu também peguei um pouco do conceito de liderança. No momento em que o ambiente tiver algum tipo de ego, ou tipo de desarmonia, é o momento em que você tem que colocar as pessoas para conversar, colocar a sua liderança. Então eu tô lembrando de tudo isso, porque são os valores que me trouxeram Negociar. para o mercado. Então esses valores fizeram com que, quando eu encontrei o primeiro cliente, eu quis saber o que que você faz? Como que você quer ser tratado? Deixa eu entender o que que você faz com esse material, como que eu posso trazer valor para sua companhia? Isso vem para mim. E quem está chegando agora? Os valores são diferentes, que a forma de lidar com o mundo é diferente, né, que a conexão com as pessoas são diferentes. Infelizmente, você não sabe nem como que estava sendo feito a tratativa dessas pessoas na escola, né. Então quando elas entram no ambiente da empresa, a pergunta que eu me faço é: como que eu transfiro esse legado? Como que eu vou transferir para mais 50 anos tudo que eu aprendi e tudo que eu recebi de informação da empresa, os valores da empresa, e passar para frente? Foi onde eu falei: "Eu preciso saber me comunicar melhor, não adianta eu só falar, preciso saber me comunicar melhor". Aí foi por isso que eu te procurei, Bom, para aprender tudo isso. fantástico. Você contando a história aí, me veio a imagem nítida aqui da minha experiência também, e aos 7 anos, 8 anos de idade, com meu pai. Mas antes disso eu te faço uma pergunta, que foi o drive que meu pai implementou na minha mente. Você acredita que dinheiro dá em árvore? Que dinheiro tá errado. É, É uma boa, eu não acredito não. acredita não. Eu acredito que você também que esteja acompanhando agora esse podcast, eu faço essa pergunta: acredita que dinheiro dá em árvore? Esse foi o insight, o drive, o o princípio, o valor que o meu pai implementou na minha mente, na mente dos meus filhos, dos meus irmãos. Eu com 7, meu irmão com 6, o outro com 8. Meu pai, ele muito simples, do jeito dele ali, e um dia chegou pra gente: "Vamos plantar dinheiro hoje". E aí, como criança, aquela euforia, aquela alegria toda, e falando isso porque lembrando aí dos princípios, o quanto é que um pai ele interfere diretamente na formação de um filho, coisa simples. Ah, poderia ter sido uma brincadeira? Poderia, mas hoje eu entendo que ele fez de maneira intencional. E aí vamos plantar dinheiro, aí levou a gente para a roça, e aí um saco de milho nas costas. E aí agora nós vamos plantar dinheiro, e a gente com aquela euforia, aquela coisa toda, e aí plantando dinheiro, e aí aquela expectativa: "Pai, que hora que vai nascer o dinheiro? Que hora?". "Calma". E aí voltou de novo, regando, regando, aquela coisa toda, e ele sempre trabalhava, estávamos plantando dinheiro. A simplicidade dele, plantando dinheiro, plantando dinheiro. E até que começou a crescer, começou
a florescer, enfim, num determinado momento, meu pai nos convidou: hoje nós vamos colher o dinheiro. E aquela expectativa continuava, a inocência de criança. Hoje eu entendo que meu pai utilizou de uma técnica que talvez ele nem sabia, que é programação neurolinguística, que é o que nós trabalhamos hoje. E no momento em que nós colhemos, ele nos levou lá a colher o fruto daquilo que nós plantamos, tiramos as folhas, começamos a debulhar ali, e ele disse: "Agora pega as folhas verdes ali, a dólar". E aí colocamos, embolamos ali no bolso e para sentir aquilo tudo, e aí voltamos para casa. E aí com aquilo tudo pronto ali, ensacolado para poder, agora você vai trocar isso em dinheiro. Vocês vão lá, vão no compadre tal, na comadre tal, ali você vende por R$ 20, cruzeiro na época ali, tal, tal, aquela coisa, e aí voltamos Perfeito. com dinheiro. Ou seja, na simplicidade, na limitação dele, com muita escassez, mas essa foi o melhor aprendizado que eu tive do meu pai, o melhor valor, o maior valor, que o princípio que eu tive do meu pai, de que, é possível plantar dinheiro. Ou seja, daquela maneira ali, usando uma analogia e programando a nossa mente, foi a forma com que ele nos trouxe esse princípio. Isso ficou gravado na minha mente, na mente dos meus irmãos. Meus irmãos também todos se tornaram também empreendedores. E hoje você compartilha conhecimento. Conhecimento, plantando essa, foi fenomenal. E eu não falei do currículo do meu convidado aqui, olha só, 50 anos de experiência, casado, Carlos Frichiani Neto, 30 anos de empresa, 30 anos na mesma empresa, isso é muito raro. Graduado em Ciências Econômicas, 3 MBAs pela FGV, diretor comercial do Grupo de Aço, no Espírito Santo e aqui. Hoje você coordena, lidera aí um grupo empresarial, mais de 300 famílias, podemos assim dizer. Você já está acostumado, trouxe todos esses princípios aí, implementou dentro da tua arte de liderar, e eu percebi isso também em sala de aula também, fantástico. E você já está acostumado também a entrevistar através do seu podcast, que eu gostei demais do nome. Inclusive, você que está acompanhando aí, quiser ser assinante desse canal, procure aí. Falando de Aço. Fantástico, fenomenal. Conta pra gente, como que está sendo essa experiência para você agora? É a primeira vez que você participa de um podcast sendo entrevistado dessa forma? Eu tô nervoso. Hoje eu percebo, a sensação que o entrevistado tem, né. Mas é fenomenal, porque você ganha escala, você consegue ser útil para uma sociedade, você consegue compartilhar, o que você pensa, o que você faz, o que você vive na sua comunidade, o que você está construindo na sua comunidade, através das palavras que você está, né, externando, verbalizando, através dos exemplos que você está externalizando. O podcast Falando de Aço, ele teve uma ideia inicial para o público interno da empresa, né, que era os nossos vendedores contarem as experiências para que os mais novos vissem Fantástico. e passassem a entender como funcionava no passado, e não é um passado tão distante, é um passado recente. Você comentou 30 anos de experiência, eu 20 anos, talvez menos, eu já comecei a trabalhar. E eu lembro que a minha primeira viagem, quando eu passava os pedidos, eu parava no orelhão. Eu tinha que comprar ficha de orelhão e passava os pedidos ligando para a empresa. Será que a geração de hoje Fazia consegue ter ideia, noção talvez disso? não sabia o que que é orelhão, né. Então, um dos nossos vendedores, quando foi para o Rio de Janeiro, lá o Penício, não tinha carteira de motorista, a gente contratou um táxi para ele, para ele ir aos clientes. Então, assim, são coisas que que pontuam na mente dos mais jovens, como assim: Ele se fez isso mesmo?". Ou seja, você hoje é um gerente porque você teve essa história rica para a empresa, você fez conteúdo fabuloso. Ou então: "Gostei desse exemplo que eu vou usar também com um cliente que eu estou começando agora". Então a ideia foi realmente compartilhar, as histórias, compartilhar
as emoções que cada um viveu na sua caminhada, para que pudesse enriquecer a equipe mais longa. Ganhou uma dimensão, porque os fornecedores, né, começaram, as siderúrgicas viram, gostaram, quiseram participar. Nós tivemos um caso de uma siderúrgica que participou no último podcast, e foi incrível, porque ele passou para nós o conhecimento de como fabrica o aço, de como que é a relação usina com fornecedoras. Excelente. Então estou gostando muito. eh, vamos ter novos convidados agora nos próximos podcasts, e vamos abrir para outros participantes ou para colegas, né? Eu nunca vejo como inimigo um concorrente, pelo contrário, um concorrente tem muito a nos ajudar, né? É ele que nos tira muitas vezes da inércia. Fenomenal. Então quem tem que ganhar é a sociedade, não sou eu, nem é a sociedade. Não estou fazendo para benefício nenhum próprio ou da equipe, estou fazendo para benefício da equipe que trabalha comigo, das pessoas que convivem com o ferro e aço. Enfim, é isso. Muito bom. E de onde que veio o nome Falando de Aço? Tudo a ver com comunicação. Gostei demais desse Direto, né? direto, é a De aço. marca, é o negócio, é uma escola de cultura, Falando podemos. de aço. Eu sempre gostei de ouvir, sabe, desde pequena. Quando eu comecei, era nos anos 80, fim dos anos 80, início dos anos 90, e o treinamento era incrível. Meu pai chegou para mim e falou: "Senta naquela mesa e se vira". Direto, completo. Se vira. Eu era um menino, cercado de vendedores mais experientes, né, e vi que tinha que me virar, Hum. né, porque eu nunca fui tratado como um herdeiro ou filho, fui tratado como um profissional, e tá certo, tem que ser tratado assim mesmo. Muito bem, então para me virar, eu precisava primeiro atender cliente. E como que um cliente que chegava lá na empresa, né, ia ser atendido com um menino com rosto de menino que não sabia nada? Eu tive o primeiro desafio, eu falei: "Então eu vou partir para quem liga por telefone, não tá me vendo, né". Perfeito. Só que eu tinha o segundo desafio, eu não sabia nem o que que era uma barra chata, uma cantoneira, um vergalhão, não sabia absolutamente nada. Que eu fiz? Técnica que eu usei, eu comecei a ouvir. Hum. Então eu ficava ouvindo o melhor vendedor, o que que ele fazia. Eu começava a ir na hora do almoço no depósito e pedir para as pessoas que estavam lá no depósito me ensinar o que era a barra, que era a cantoneira, e fui aprendendo. Certo dia eu comecei a ver que eles tinham uma falha lá no meu departamento. Existia uma falha. Qual era a falha? A lentidão para apertar o botão, que era, o telefone era o telefone de recepção, que você apertava o botão para puxar a ligação. Então ficava tocando, e tinha que apertar o botão. E eu percebi que eles tinham uma lentidão de 3, 4, 5 segundos até apertar o botão e trazer para cá. Então eu ficava aqui olhando e pá! Eu fazia em um segundo. Então eu começava a atender na frente de todo mundo. Então: "Bom dia, sou o Carlos aqui da", na época era Irmãos Frequentes. "Como vai o senhor, tudo bem?". Foi ali que eu comecei a ver o primeiro desafio, o tom de voz. O meu tom de voz de mais jovem, eles queriam falar com alguém que tinha mais expertise, né, o conhecimento, ou já direcionava de: deixa eu falar com o vendedor". Eu falei: "Eu preciso melhorar meu tom de voz". Então eu comecei a treinar a entonação da minha voz. Eh, ainda era de um menino de 20 anos, mas com uma entonação mais confiante. Confiante, perfeito. Eu não sabia do produto, mas eu precisava melhorar a entonação de voz para quem tivesse ouvido ganhasse confiança para falar comigo. Comunicação não verbal. É verdade. "Bom dia, Carlos da Irmãos Frecani, como você vai? Tudo bem?". Eu não sabia nada, se ele falasse que era uma barra chata, eu nem sabia nada. Mas eu ganhava ele. Tipo: tudo bem, eu tô precisando disso, disso, disso". Eu falei: "Perfeitamente, senhor. Só um minutinho que eu já te ligo". Não tinha computador na época, Hum. né, mas o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar um caderno, anotar o nome do cliente, o telefone dele, o que ele comprava, e não jogava fora. Virava a página, anotava o nome do outro cliente. Pegava o telefone, o que ele comprava, passava pra outra página e fazia assim. Do meu modo, dos anos 80, eu criei um CRM. Do CRM. Perfeito. A Fantástico. partir daí, o que que eu comecei a fazer que não tinha naquela época? Eu comecei a me antecipar à demanda.
Eu ligava para o cliente. Uau! Naquela época era muito do cliente buscar as empresas, era pouca oferta, né, então acho que em tudo, né, o Brasil era economia fechada ainda. Eu comecei a fazer diferente, então eu ligava para os clientes. "Bom dia, sou fulano, tudo bem? Carlos da Jazz, você me ligou aqui semana passada querendo a barra 316. Essa semana o senhor quer de novo?" O cliente não entendia. "Como é que é?" Até ele: "Como é que é?" "Ah, ô Carlos, tudo bem? Se eu quero barra?" "Mas tem que eu vou ver, eu não tinha pensado nisso." Ou seja, eu surpreendi ele, que eu me antecipei à demanda. E a partir do momento que eu comecei a me antecipar à demanda, eu comecei a ganhar confiança dele. Ou seja, é o cuidar, né. Uhum. Ele tá cuidando de si, ele tá cuidando de mim, tá se antecipando, ou seja, é menos um problema que eu tenho no meu dia a dia, não preciso mais pensar que eu tenho que ligar para alguém para comprar barra chata. O próprio vendedor já tá cuidando de mim, já tá vendo isso para mim. Então eu folheava meu caderninho e toda semana eu ligava cliente a cliente, né, com metodologia, com disciplina, e tô para dizer que até com obsessão. Uma obsessão mesmo, obsessão, obsessão. Eu tinha paixão por aquilo, sabe, de conquistar. O vendedor tem que ter isso, tem que Ter ter paixão. obsessão, tem que ter isso. Meu pai nunca me chamou atenção de nada, porque não precisava, sabe. Eu trabalhava num modo de eu preciso conquistar clientes. Essa é minha função aqui. Perfeito. E eu conquistava desse jeito, trazendo. Enfim, com essa metodologia, um garoto de 20 anos começou a conquistar espaço, começou a ser visto, começou a receber telefonemas, né. Até um dia eu não tinha carteira ainda, eu estava para tirar a carteira. Foi Foi férias da faculdade, eu chamei um vendedor que já existia, eu falei: "Olha, vou tirar férias da faculdade agora, eu quero que você me leve no roteiro que eu vendo para conhecer os clientes", que era o que faltava para mim, não conhecia ninguém. Aí, assim foi, e cada cliente que eu fui, aí sim, foi um aprendizado incrível, porque eu pude apertar a mão dele, pude olhar nos olhos, pude entender para que servia aquela barra chata, pude entender o porquê que aquela ligação é importante para ele, porque ele tem tanta coisa no dia a dia, ele tem que muitas vezes estar lá soldando, ele está lá cuidando da empresa dele, ou tá cuidando das coisas dele. Receber uma ligação de um fornecedor é algo a menos no dia dele, ou seja, eu dava um cheque, né, eu preciso comprar, o vendedor já está me ligando. Então eu começava a entender tudo aquilo e como que eu poderia ser mais útil ainda. A partir daquilo, a partir daquele momento que eu comecei a conhecer o cliente, apertar a mão do cliente, eh, eu precisava de mais. Ou seja, tem mercado é amplo para eu conhecer. Antes eu só conhecia saindo ali da serra, indo até Iuna, que é leste do Espírito Santo ali. Tem Minas. Eu quero ir a Minas agora, eu quero ir a Manhuaçu. E para nós, que era uma empresa pequena, estava começando, vai para Minas, é muito longe. Muito longe. Lá para Lá Minas. pra Minas é muito, mas eu queria mais, eu queria ir pra Minas, eu queria chegar em Manhuaçu, eu queria chegar em Ouro Preto, eu queria ir a Belo Horizonte, sabe, o meu mundo não era aquele mundo de 200 quilômetros ali, eu queria um mundo maior, eu queria ampliar. E eu precisava do carro, precisava de carteira, eu lembro o primeiro dia que eu consegui minha carteira, eu fui falei: "Pai, eu preciso comprar um carro", ele falou: "Eu não vou te dar", eu falei: "Eu não quero que você me dê, eu quero comprar. Eu quero comprar, mas eu quero que você me transforme em vendedor, ser vendedor para eu ter também, rendimentos, né, para eu poder pagar meu carro". Meu pai muito cético, muito protetor, muito resiliente, mas falou: "Eu acho que tá na hora desse meu voar mesmo, né". E assim fez. Fui lá, comprei o carro, nunca tinha andado de carro, minha primeira viagem foi para Juiz de Fora. Gente, Olha só, e foi incrível, foi transformadora, porque ali a minha visão de mundo saiu do Espírito Santo, foi para Minas, eu falei: "Agora eu não quero mais Minas, eu quero atrás". Não, se quero mais Minas não. Eu não quero só estar em Minas, eu quero ampliar para ir para São Paulo, eu quero mais, né. Enfim, tô contando essa história porque eu quero mostrar os resultados, né. A empresa era uma empresa local, no máximo ali estadual, vendia "X" toneladas por mês, em 2 anos eu multipliquei por 10. uau. Quando eu falo eu, lógico que não sou eu, na estrutura, né, mas o A sua linha de pensamento, pensamento. vamos crescer, vamos ampliar, nós podemos chegar mais, multiplicou por 10. Quando multiplicou por 10, outros vendedores de outras empresas começaram a se identificar com aquele trabalho que eu estava fazendo, porque ele reverberava.
Era o cliente falando: "Não, tem agora o pessoal tá de aço, tá vindo aqui, atende bem, atende sério, entrega, cumpre", né, cumpre, né, que essas Valeu. ele cumpre, ele cuida. Então são valores, desculpa, que são valores que eu aprendi criança. Ele cumpre, ele cuida, ele tá aqui, ele tá presente. E esses valores trouxeram outros vendedores, trouxeram outras empresas, a gente começou a ampliar o quadro. Eu cheguei um momento como vendedor de atender 4 rotas sozinhos, eu fazia 4 vezes mais que o segundo colocado sozinho, né, e aquilo precisava ampliar, eu precisava crescer mais, precisava desenvolver mais. Foi quando eu passei para cuidar dos vendedores, ou seja, a gestão de vendedores, né. Então a gente saiu de um quadro de 7, 8 funcionários e ampliamos para 30, isso anos 2000, assim. Dali não parou mais, hoje o parque fabril da empresa é maravilhoso, hoje você tem, o nível de estocagem de produtos de todos os segmentos, tudo que precisa de aço, uma barra da pontoneira, tudo a gente coloca Tu lá. E o principal, valores e pessoas que continuam com a mesma pegada. Eu sei que quando a pessoa entra lá para trabalhar, eu falo: "Olha, você a partir de agora é um personagem, esse personagem é proativo, assertivo e feliz". Perfeito. Então esse é um pouquinho da história. Conseguiu multiplicar a tua cultura, a tua forma de pensar, a tua forma de vender e isso é valioso, isso é imprecificável, imprecificável. E hoje você está na diretoria comercial e quais são as ambições agora para os próximos 10 anos? Pois é, os próximos 10 anos, né. Até um dia desse eu estava conversando com meu pai tá com 74 anos, meu tio tá com 69, 70, super ativos. Meu pai talvez seja o primeiro que chega na empresa até hoje. E até hoje ele sobe do caminhão para ver se a mercadoria tá certa lá, tá. Então assim, é um exemplo de profissional, meu tio também dedicado todos os dias lá. Eh, sabe, e aí você pergunta: "E os próximos 10 anos?" Pois é, o que vai ser os próximos 10 anos, né, o Brasil, todo ano, ele lança novos desafios para os empresários, né. Eu tô para dizer que a minha primeira mudança de mentalidade sobre o futuro, embora você tenha falado do meu curso de graduação, de economia, meus 3 MBAs foram maravilhosos, o profissional tem que ter conteúdo mesmo para gerir, mas foi uma criança de 7 anos que mudou minha forma de ver o mundo, de como ele vai ser. Foi minha filha, O maior MBA. foi o maior MBA. Vendo a minha filha, vendo o dia a dia da minha filha que eu comecei a perceber que o mundo estava mudando. Exemplo simples, desde pequenininha eu estimulei ela as redes sociais, as ferramentas, iPhone, iPad, sempre estimulei, sempre gostei disso. Então eu lembro que ela com 4 aninhos, ela já pegava o controle da televisão e colocava no programa que ela queria ver. Um desenho, acho que o Patati Patatá, não sei, ela já conseguia fazer isso. E ela já conseguia, ela sabia onde era o programa, ela sabia apertar o play, se ela gostasse da música ela voltava, se ela não entendesse ou quisesse ver de novo ela passava, ela repetia, né. E aí você faz uma comparação com o nosso mundo, o mundo dos anos 80, né. Eu gostava do Spectroman, não sei se você sabe o que que é isso. Eu vi o Bozo, né, eu vi o Bozo. Gostava do Spectroman, gostava do desenho do Rei Arthur, mas eu não tinha opção de escolha. Se eu quisesse mudar o canal, eu tinha que ir na televisão mudar o seletor, Eu lembro. né. Eu precisava ver o Bozo contar toda a história dele ali, por mais que seja divertido e tudo, mas precisava escutar a história dele toda até ele falar: "Agora é hora do desenho". Então a televisão meio que doutrinava o nosso tempo. Perfeito. E hoje, a geração de hoje é ela que define o tempo. Ela que define quem quer ver, como vê, o que e a hora que vê. Ela que vai decidir como comprar, aonde comprar e com quem comprar. É isso mesmo. Esse é o primeiro passo que me fez repensar. E o segundo foi uma experiência prática.
ela com 7 aninhos, eu estava começando aquele negócio de venda online, eu não tinha feito uma experiência, mas ela com a mãe comprou não sei se foi uma boneca, alguma coisa assim. Determinado dia eu cheguei do trabalho, ela virou: "Papai, daqui a pouco vai chegar a minha encomenda". Aí eu falei: "Vai chegar a sua encomenda? Como assim?" Aí, "Não, é que eu comprei na internet, vai chegar às 7 horas". Falei: "7 horas? Como assim você sabe o horário?" "Não, que eu tô acompanhando aqui no site". "Que site?" Ah, "Que site?" E a gente com aquela mentalidade de correio, né, o máximo que tinha um Sedex 10 que você podia organizar para outro dia, o outro dia, e talvez ainda atrasasse um pouquinho, né, essa é a nossa visão da época, daquele mundo, né. Aí eu falei: "Não, minha filha, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer não, deixa isso deve ser para amanhã. Isso deve ser para amanhã, fica tranquila", senão ela perdia um pouco né, estava ansiosa, tudo. Rapaz, eu sei que quando deu 7 da noite, toca o interfone lá do prédio: "Seu Carlos, chegou uma encomenda para o senhor". Rapaz, meu mundo caiu naquele momento. O mundo caiu naquele momento. Eu falei: "Gente, essa criança acreditou no algoritmo em vez do pai". E essa criança estava certa, porque hoje ela tem uma ferramenta que acompanha o que ela comprou, aonde está, o horário que chega. Ou seja, essa criança vai crescer num mundo em que falar com o robô é super simples e muitas vezes muito mais seguro e natural. Como que vai ficar a minha equipe de humanos agora que liga para os clientes? Eles vão ser ainda requisitados? Como que vai ser as operações de venda para os próximos 10 anos? Que é a tua pergunta. Como vai ser? A relação vai ser como? Com o robô? Com o ser humano? Tudo bem que o produto é físico e a decisão de compra ainda é humana, ainda. Mas e quando as máquinas se conversaram, uhum. certo? Então acho que a sua pergunta, a velocidade das informações e da evolução é tão rápida, está tão rápida. Muitas vezes diz que o conhecimento de 100 anos se resumiu a 4 na última década agora, e ele vai dobrar a cada ano, Uhum. né. O que eu espero é que a empresa continue com os valores, que ela continue comprometida, que ela continue entregando o compromisso, que ela continue respeitando o mercado, respeitando o que a sociedade, o que ela faz, fazer bem feito, e que se o ser humano, né, o cliente ou quem quer que seja, ou até mesmo o robô, entenda que a gente faça isso com dedicação, com paixão e com valor para ele, que continue comprando conosco. Continua comprando. Fantástico. Toda eu acredito que toda empresa tem uma razão social de existir. Isso é muito valioso, é muito valioso. Muito além do produto, muito além, uma história. O que você está trazendo é cultura, e isso precisa ser transmitido para o time, para a equipe, para o mercado. Isso é muito valioso, muito valioso. O inteligência artificial hoje, como que está no mercado, no seu segmento? Qual o impacto direto, indireto? Olha, existe uma dor no nosso segmento hoje, Cássio, por que que você sabe? Porque eu sempre fui do porquê, né? Hum. Sempre gosto de perguntar: "Por quê? Por que isso? Por que aquilo?". Então nas minhas visitas, né, aos clientes, eh, eu sempre pergunto: "O que que mais qual a maior dor aqui ou qual o maior desafio?", né, e todos é unânime, é assim, é o tempo de resposta de uma cotação. Ou seja, vamos supor que eu seja um serralheiro ou um metalúrgico, acaba de chegar um cliente aqui, quer fazer um portão comigo, e eu preciso consultar no mercado o preço dos materiais. Então, hoje ainda está fácil, você pega o WhatsApp, manda para sua lista de transmissão de fornecedores, cada um vai receber a foto dos produtos e vai retornar com os preços. Esse retorno dos preços demora de 3 horas o mais rápido a 2 dias o mais lento. Hum, E para a empresa que está aqui querendo o orçamento, precisa fazer o orçamento agora, às vezes o cliente está aqui na frente dele, como que ele faz? Então isso é uma dor ainda do mercado de aço. Como que a gente está atuando para resolver isso? Através de inteligência artificial, nós já desenvolvemos um bot
ele se conecta, ele conversa com o nosso cliente vai acessar através do WhatsApp e através de um link muito simples, o cliente vai pedir lá: "Eu quero os últimos 10 produtos comprados". O robô já vai no nosso banco de dados, busca os últimos produtos comprados e atualiza a proposta para ele, e a gente já fez o cálculo, durou 1 minuto. Uau! Aí da mesma forma, o cliente vai poder fazer o seu próprio orçamento no WhatsApp e recebe a proposta imediatamente num PDF. É fantástico. Então acredito que a gente vai revolucionar a comunicação cliente com o o vendedor. E vai ajudar muito a equipe, sem dúvida nenhuma, porque hoje, querendo ou não, uma cotação de um cliente de 10, 15, 20 itens demanda 30, 40 minutos do profissional elaborar, né. O vendedor hoje é quase um intérprete, porque ele recebe a foto do cliente muitas vezes escrita, ele tem que transformar no código do produto do sistema, então ele é quase um intérprete. Outro ponto que a gente está desenvolvendo na inteligência artificial é a inteligência mesmo ler o que o cliente escreveu, transformar em texto. E esse texto está linkado ao sistema, já saber os códigos dos produtos e já fazer imediatamente uma prévia da proposta. Então, se a gente alcançar isso com a inteligência artificial, acredito que vai resolver essa dor que a gente está identificando no mercado. E de uma forma muito pioneira, porque isso ainda não tem no nosso mercado. Uau, isso é Então ela vem para ajudar. vem pra A IA vem para ajudar muito. de aço sempre, saindo na frente nesse sentido. A parte pessoal, vamos lá, parte pessoal. A hora de se vender, A hora de me vender. quem é o Carlos Fricchiani Neto? É. Boa pergunta. Eu gosto de pensar que eu sou a continuidade, o crescimento de um menino que foi muito amado, foi muito educado, recebeu muitos valores da família, foi desafiado no momento certo, Do jeito certo? do jeito certo, do momento certo, ah, e sempre teve objetivos pessoais. Repito, meu pai nunca me chamou atenção no trabalho, porque ele precisava, era o objetivo pessoal. Eu queria alcançar um propósito. Então, muitas vezes, eu disputava comigo mesmo. Se eu liguei hoje para 200 clientes, por que que eu não liguei para 250? É uma disputa minha comigo mesmo. Ba Essa é a parte profissional, né. A parte pessoal, eu sou um apaixonado pela minha família, amo minha esposa, um beijo, Cristina. Quando vocês forem a Vitória, é a melhor hamburgueria do Espírito Santo tá lá, quiçá do Brasil. Do Brasil. Hamburgueria? Hamburgueria Meltio, eu diria. Sou apaixonado pela minha filha, um beijo, Valentina fez 15 anos esse ano e ela que me ensina, os insights todos vêm dela, porque eu observo o que ela faz, o comportamento dela é evoluído a partir disso. Ah, adoro ler, leio, gosto muito de todos o tipo de livro, que me ajuda a entender um pouco o ser humano, que eu acho que é o maior desafio, você entender o ser humano. E com isso, com toda essa jornada e principalmente, com os desafios das novas pessoas que estão entrando, a nova geração que está vindo, melhor dizendo, eu fiz a minha própria reflexão, né, minha própria reflexão que, muitas vezes a gente enxerga as coisas de uma face, e a vida ela pode ser cúbica, então a mesma verdade que tem para você e para mim, na verdade ela pode ter 8 faces de um cubo, imagina. A partir do momento que eu comecei a enxergar o mundo dessa forma, de forma cúbica, que às vezes um caminho pode ter 8 faces, eu tento todos os dias alcançar a minha diagonal perfeita. Uau, e eu vou anotar isso aqui. E que técnica é essa? Pois é, é desafiadora. A E vida é cúbica. sabe por quê que eu
com essa necessidade de se comunicar com as novas gerações que estão chegando, eu até brinco com meu pai, eu falei: "Pai, você teve muita sorte, você e meu tio tiveram muita sorte". E meu pai quando eu nasci, ele tinha 20 anos, então ele com 40, eu já estava com 20, trabalhando. Então eu falei: "Ó, você deu muita sorte, porque eu trabalhei pra caramba aqui, né, hoje você tá com 74, você pode se dar o luxo de respirar, né, tá tranquilo, e eu tô trabalhando pra você. Mas e eu? Vou fazer o quê? Quem que tá trabalhando pra mim aqui nos próximos 20 anos?" Eu brinco com ele, porque como que eu me comunico com essas novas gerações, né? Como que eu olho pra ele e falo: "Não, aquele ali vai trabalhar a ponto de isso se viu, me acompanhar". Por que eu falo isso? Porque a maneira deles ouvir é totalmente diferente. Totalmente. Se meu pai falasse uma coisa pra mim, por mais que eu não gostasse, eu baixava a cabeça e seguia. Mas se eu falo do mesmo tom de voz pra nova geração, eu deixo o menino em casa 5 dias, Uhum. né. E porque aí eu volto à minha filha, aprendi com ela tudo isso. O tom de voz assim, em vez dela eu aproximá-la, dispersou. Uma fala diferente, em vez dela aproximar, dispersou. Uma forma que eu mostrei para ela, às vezes, com analogia a um determinado assunto, ela se aproximou. Então, um dia que a gente teve um problema interno na empresa, nada grave, mas eu precisava explicar para as pessoas novas. O problema que ocasionou uma determinada devolução, as pessoas não estavam entendendo aquilo, como se elas fossem culpadas, né? Ou que ela tinha que tomar uma atitude mais adulta, ligar para o cliente, pedir uma desculpa, eu não estava entendendo aquilo. Eu falei: "Porra, desculpa". Eu falei assim: "Deixa eu pensar diferente. Fulano, vem cá, gerente de logística, por gentileza, vem pro lado de cá, deixa ele ser o gerente de logística, você vai ser o vendedor, agora conta para ele o que você fez, e você é o gerente de logística, mostra para ele o que aconteceu". Eu fui invertendo os papéis. Então agora você não é mais gerente de logística, você é o diretor da empresa, eu vou sa você vai ser eu. E agora fala para mim o que que eu fiz de errado. Quando eu vi aquela pessoa passar pelas 8 gestões que estava naquela sala e a partir do momento que ele foi passando por cada uma, ele foi mudando a forma dele interpretar o que ele tinha feito, na última ele já tinha entendido. Eu te entendi. Isso Então foi uma intuição própria ou algo foi que foi uma intuição percepção própria? foi a percepção de que daquela visão 2D que a gente tem, né. Deus nos deu uma visão tridimensional, mas a gente só enxerga uma face. Só fantástico. Então, a partir do momento em que a gente passou a lidar com essas novas gerações, de uma forma cúbica, tentando melhorar o relacionamento, melhorar a forma de gestão, de ouvir mais para poder explicar melhor, para que ela entenda melhor, nós avançamos. Eu acho que esse é o maior desafio, de avançar. Então, a tua pergunta em relação a quem é o caso, eu acho que é uma pessoa de percepção o tempo inteiro. Eu gosto de estar evoluindo. E é por isso que eu, com 50 anos, vindo aí pra Tinga, eu leio o Volkswagen, eu quero evoluir, quero evoluir, quero evoluir. Pelo Goi. E falando nisso, a última aula eu fiz questão que você participasse, foi uma aula totalmente diferente, uma aula nova, uma aula de boas-vindas, uma aula de quebra de paradigma, quebra de expectativa também, que os alunos já chegam já pensando nas técnicas, quais são as primeiras técnicas ali, e eu trouxe um conceito diferente, que eu já quero aplicar nessa turma, que é uma metodologia própria, escutatória comportamental. Qual que foi a sua, você que já participou de outras aulas, participou de algumas mentorias comigo, e vindo nessa aula, vendo ali todos os alunos que estavam ali pela primeira vez no nosso pau, qual foi a sua percepção da temática e da provocação daquela aula? Achei incrível. A expectativa de todos que estão ali na primeira aula, primeiro é se desafiar, né, muitas vezes até de forma inibida, "Não, será que vai me chamar agora para o palco ou não? Eu não quero ir, vou esperar um outro", enfim. Todo mundo tem ali a sua maneira de lidar com o palco, né, que ela realmente é desafiadora. E a dinâmica foi se conhecer.
cada um tinha que se conhecer. Cada um tinha que se conhecer e você tinha que ouvir o seu colega. E você desafiou a cada um a subir no palco. Só que em vez de cada um esperar que ia se apresentar, você mudou a dinâmica. Agora você vai apresentar o seu colega. Perfeito. Aquilo foi extraordinário, porque você tinha que ter a capacidade de absorver o que o teu colega falou, você tinha que estar ouvindo mais, né, 2 ouvidos, uma boca, você ouve mais, absorve o que ele falou, cria uma narrativa favorável a ele e venda-o. Perfeito. Suas qualidades, sua dinâmica. Acho que foi uma das melhores aulas, assim, de inaugurais que eu já participei. E você via ao encerrar a aula, porque todo mundo estava com essa visão: "Eu quero voltar, eu quero participar do curso, eu quero vir de novo", que despertou em todos eles ali algo que talvez eles nem sabiam. Perfeito. Eu tenho capacidade de me comunicar bem. Uhum, perfeito. Começando pela escuta. Começando pela escuta. Pela escuta. Muito bom. Durante essa trajetória sua, jornada no nosso palco, na Voxu, com a minha mentoria, que você qual foi a técnica mais instigante ou a que mais te provocou e que você colocou em prática e viu o resultado? Storytelling, acho que é a que mais se conecta, né, o ser humano, acho que desde os primórdios, ele se comunicava através de desenhos, através de mímicas, de formas, é aquela caverna, né, aquela caverna, eterna caverna de Platão. Então, a partir do momento que você consegue contar uma história, que você se conecte com as pessoas, que você consegue transmitir para elas a sua verdade, que você consegue transmitir para elas, o que você de uma forma em que elas memorizem, até elas vivenciam juntos, isso é a grande sacada de um bom orador, sabe. É fazer com que quem está ouvindo compreenda e participe da sua história mentalmente, Mentalmente, faça aquela viagem. a jornada junto. Uhum. Se for para chorar, chore, se Chora, for pra sorrir, sorrir, se for pra gritar, grita, mas tem que ter essa vivência. É fascinante, eu sempre fui fascinado por esse universo da comunicação, da oratória. Eu sempre fui muito tímido, extremamente tímido, então hoje quando eu recebo qualquer perfil de aluno, eu consigo entender, o que passa, principalmente se for mesmo que seja bem-sucedido na área em que atua, mas extremamente tímido, travado. Então, consigo entender e compreender bem e direcionar da melhor forma, porque eu já passei por isso e entendo perfeitamente. Como que está, no seu time? Como reverberou toda essa parte da sua orabilidade, da comunicação, da oratória e nos seus treinamentos? Preparando seu time, a sua equipe, como que você qual é o impacto disso? Ah, extraordinário, porque você fala de um modo que todos entendam, não só aquele seu time mais antigo que conhece você no olhar. Time mais novo também, que não conhece ainda a sua forma de lidar com as palavras, ele passa através de uma oratória mais rica, ou de uma forma de transmitir com as suas pausas, seus elementos corretos, os seus punches, né, Isso. que você tanto fala em sala de aula. Se conectar com aquela pessoa que muitas vezes ali tá com a mente distraída naquele momento, né. Você tira elas da zona de conforto e traz para perto de você. E no fim faz elas faz elas ter um senso crítico, que eu acho que é o ideal, né. A pensar também, pensar, né. Eu acho que em termos de legado, né, eu olho para trás e vejo os números, vejo crescimento, vejo 2 empresas, vejo números, vejo crescimentos, vejo só vitórias, vejo grandes resultados. Mas o que me chama muita atenção mesmo é como que a gente transformou as pessoas. 90% da minha equipe hoje começou como menor aprendiz. Melhor aprendiz. Meninos de 16, 17 anos que talvez nunca pensaram em ser vendedor de aço. Hoje são pai de família, hoje têm seus bens, hoje
estão lá em posições até mais elevadas, sendo futuros gerentes. Então a gente causou transformações reais nas pessoas. Meninos que não acreditavam nem que poderiam atender um telefone. Praticamente uma repetição de padrão do que você vivenciou, da cultura que você vivenciou e agora replicando isso. Isso é fascinante no mundo corporativo. Muito bom. Muito bom. Chegando aí ao final do nosso episódio, eu te disse que seria um episódio espetacular. Compartilha esse conteúdo com mais pessoas que você acredita que seja interessante conhecer essa história, se inspirar por essa história, porque nós nos conectamos com a história. Eu costumo dizer, Carlos, que as pessoas mais importantes do mundo, as pessoas mais poderosas do mundo são aquelas que sabem contar história, aquelas que conseguem contar a sua própria história e também as histórias de outras pessoas. Então, por isso que eu fiz questão de te convocar, porque como você já está também com o seu podcast, eu te falo o seguinte, esse podcast seu, ele merece reverberar ainda mais pelo Brasil afora e fora do país também, porque eu visualizo isso. Então, trabalhar o posicionamento do seu podcast, porque já está muito bom, mas ainda tem muito espaço para poder crescer. Joia, fico feliz, muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Falando de aço, aqui abaixo nós vamos colocar aí na edição os contatos do Carlos Frequian Neto, do grupo de aço, segue lá. Qual o arroba? Conta pra gente aí. Grupo de Aço, www.deaço.com.br. Foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado, espero que eu tenha contribuído. E muito. E quem deseja melhorar sua oratória, Vox to You. Vox to You, Vox to You. E agora eu poderia até colocar esse quadro dentro do nosso podcast, de Carlos para Carlos. O que você diz do seu mentor, Carlos? Como foi essa experiência? Uma vez eu não sei se você vai lembrar, eu perguntei para você, você é você mesmo ou você é um ator? Isso, eu lembro. Que é a sua postura, a sua forma de lidar com o seu cliente, que é o seu aluno, né, tem todo o perfil de ser tratado, cuidado, porque ele visa o extraordinário. Você mantém uma entonação de voz, você não aumenta, não abaixa, não importa a pergunta que te faça, você mantém a mesma entonação, ou seja, você tem preparo, você tem conteúdo, você tem riqueza de vocabulário. Aí eu te perguntei: "Você foi preparado? Você é um ator ou você é assim dentro de casa?", né, às vezes você é assim dentro de casa. Isso. Então assim, hoje conhecendo um pouco mais, eu vejo que você, pode sim ter tido as técnicas, deve ter tido as técnicas, mas você tem vivência, você tem conteúdo, você tem qualidade, você tem o que você vende não é somente algo que você comprou e se preparou, não, você vende você, é você mesmo. Você é assim. Te vi aqui nos bastidores, você é desse jeito. Então parabéns por isso. Autêntico. Uau, fantástico, muito bom. E o que falar do Carlos também, na primeira aula, já me impactou, porque um aluno com um perfil diferenciado mesmo, e a turma também percebeu isso. A experiência, nós tivemos a aula de storytelling e a simulação de podcast. Os alunos todos depois comentaram e a performance, a experiência ali, a prática. Então foi muito bom tê-lo conosco no Obrigado. nosso palco. E a pergunta que vale US$ 1 milhão. Imagina, Carlos, que a sua mensagem agora, e isso vai acontecer também com o seu podcast, seu posicionamento pessoal, sua marca pessoal. Imagine que agora você, diante dessa câmera, esse corte magnético vai chegar no WhatsApp de quase que 8 bilhões de pessoas. Vai ouvir, ler a tua comunicação não verbal e colocar essa mensagem no coração e na alma. Que mensagem é essa? Qual o efeito que o Carlos Frequiani Neto quer deixar e está deixando para a humanidade? Qual o efeito? Profundo, hein?
Olha, o que eu tento fazer no meu dia a dia é seguir as regras do criador. Acho que se todo ser humano, antes de tomar uma atitude, pensasse nisso, ele seguiria de uma forma mais harmônica. O que que nós queremos ser daqui 20 anos? Depende das nossas decisões hoje. Hoje. O que eu quero ver para o Brasil? Quero ver o Brasil competitivo. Eu quero poder andar nas ruas e as ruas estarem limpas. Eu quero ver segurança. Eu quero ver os minhas da periferia desenvolvendo software. Eu quero ver o Brasil disputando com os principais países do mundo em tecnologia. E para isso a gente tem que tomar decisões hoje. O brasileiro precisa ser mais crítico. Eu quero ser, eu quero ter as minhas responsabilidades, mas eu também tenho que ter as minhas obrigações. Não acreditar só no discurso populista. É saber que é você que vai fazer a diferença. Muitas vezes nos dividem para conquistar. A gente tem que entender que somos nós, unidos, é que vamos fazer um país melhor. Então, eu deixaria esse pensamento. 1 milhão. Fenomenal. Legal. Muito bom, muito bom. Chegamos ao final do nosso episódio. Efeito Cast. Aqui você pode, aqui você cast. Muito obrigado pela tua Muito obrigado a você, presença Carlos. conosco, de Carlos para Carlos, e uma alegria imensa sempre estar contigo também, é uma oportunidade de crescer e de aprender muito. Muito obrigado mesmo Obrigado a você. pela tua. Em breve estaremos lá junto. Quero estar lá junto com a tua equipe também lá, Por favor. do Espírito Santo, com experiência lá, conhecer a empresa. Muito bom. Compartilhe esse episódio com o grupo de amigos, o grupo aí da empresa, a usina, enfim, compartilha porque esse conteúdo merece muito, muito chegar a muito mais pessoas. E voltamos em breve com mais um convidado extraordinário aqui no nosso Efeito Cash.